Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos iniciando o seminário Universidade que Queremos, que propõe fomentar o debate coletivo sobre o atual modelo de ensino superior público, os desafios e as perspectivas para a universidade do futuro. Bem, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação estarmos recebendo a professora Márcia aqui, na nossa instituição, e pelos sindicatos, pelos movimentos que estão aqui organizando esse evento. Agradecemos a presença de todos, da professora Márcia, das autoridades aqui já citadas, dos colegas aqui da instituição, da comunidade em geral. Gostaria de rapidamente aqui colocar algumas palavras sobre o que motiva a gente a fazer esse seminário. A universidade no Brasil, como sabemos bem, ela foi formada apenas no século XX para formar os filhos das classes altas, das elites, como chamamos. E a UFSM, vou trazer o caso da UFSM, ela foi pioneira na expansão e interiorização do ensino superior no Brasil, nos anos 60, 1960. Entretanto, o modelo que veio para cá foi mais do mesmo, formar os filhos da elite local. Nos anos 2000, nós tivemos uma grande expansão, políticas de ações afirmativas, crescimento do número de vagas e de cursos, ou seja, vieram para cá também muitos estudantes de classes populares, negros, indígenas, e também profissionais, também profissionais que foram contratados, ainda que em número ainda muito aquém daquilo que nós gostaríamos, de profissionais também com essas diferentes origens. Mas a presença desses alunos e desses profissionais na universidade, ela incomoda, como a gente sabe. Ela traz alguns incômodos, desses que ingressam por reserva de vagas, os chamados cotistas, sejam eles estudantes e até mesmo profissionais. Incomoda quem? Os privilegiados de outrora, tanto aqui dentro quanto para fora da universidade. Esse processo tem exigido mudanças nas universidades, e penso que não é só aqui isso também. Tem exigido mudanças nas universidades, como democratização, necessidade de maior democratização, acolhimento, participação desses grupos também na gestão das universidades, nas políticas de acesso e permanência, de igualdade de gênero, diversidade, contra o assédio, e várias outras coisas. Mas esses agentes, esses novos agentes das universidades, eles não jogam sozinhos. Eles não estão aqui, eles enfrentam todos os dias nas instituições a resistência daqueles que estão perdendo na sua leitura espaço, precisam conviver com essas pessoas dentro das instituições e, às vezes, a concorrência também. E neste ano, de forma muito breve, e neste ano, nós teremos eleições na nossa instituição para a reitoria e também para várias direções de centro da nossa instituição. Então, consideramos muito oportuno realizar este evento que a gente está fazendo hoje, com esses temas tão importantes para contribuir com as discussões sobre que universidade que queremos para agora e para o futuro. O evento de hoje ele já é a segunda edição. A gente já fez um no ano passado com essa mesma temática, em abril do ano passado. Gostaríamos de ter feito outros no ano passado, mas em função das enchentes e da greve que tivemos, não foi possível. Mas agora estamos retomando. O evento do ano passado esteve aqui a Vrana Panizzi, foi reitora da URGS também há um tempo atrás, e o Renato Dagnino, da Unicamp, que nos brindaram com excelentes reflexões também. Esse seminário está gravado, inclusive, para quem tiver interesse ainda vê-lo no nosso site. E em 2025, a CEDUFSM, unindo-se com essas outras organizações sindicais, aqui já citadas, está organizando esse segundo seminário com essa perspectiva. Então, de forma muito rápida, hoje então nós temos a satisfação
de te receber aqui, professora Márcia Barbosa, né, atual reitora da URGS, né, uma pesquisadora de excelência, né, importante liderança acadêmica, né, e feminista também. Então, professora Márcia Barbosa, seja muito bem-vinda e a palavra está contigo. Obrigada. Primeiro, boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. E aí, vivíamos tranquilamente na nossa universidade, na nossa bolha, de vez em quando recebendo pessoas que vinham por cotas, mas que rapidamente a gente tentava absorver na nossa bolha, enquanto a família Brasil está lá, distante, recebendo informações de outras fontes e não conversando com a gente. Essa ponte de nós, no nosso conforto, nas nossas ideias, nos nossos projetos inventados por nós mesmos, para nós mesmos. E a família Brasil que absorve tecnologia, conhecimento, sem saber muito bem de onde vem, por que vem, como é que é. Será que a gente, por isso que é o ponto de interrogação, será que a gente quer mesmo conversar? Será que essa é a universidade que queremos, a que conversa? Quais são os riscos da gente não conversar? Então, eu começo sempre, quando eu falo de qualquer coisa em ciência, qual é o problema? E aqui tem 2 colaboradores que sempre sabem que eu começo. Qual é o problema? E o problema está muito ilustrado nesse cartão do Randall Munroe, que é um cartunista estadunidense, e esse cartão é da época do governo Obama, que é mais ou menos assim, tu está numa universidade e vem lá estudante, Sora, aquele homem lá pensa absurdos, pensa que a gente teve um dilúvio, pensa que a Terra só tem 5.000 anos. Professora, e fica insistindo, a professora, mas que importa o que essa pessoa pensa? Não importa. A ciência, o conhecimento, as informações que a gente dizem o contrário. E a aluna vai insistindo com essa pergunta, até que ela diz assim, mas, Sora, essa pessoa que pensa isso é um senador da República. E aí, e somente aí, a pesquisadora acha que tem um problema. Aí vocês vão dizer, isso é cartoon, Márcia, é cartoon. Isso nunca aconteceria num país civilizado como os Estados Unidos, até aconteceu no Brasil, mas nos Estados Unidos nunca aconteceria. Isso é só uma piada. Tá? Mas aconteceu. Um dia, numa entrevista do Senado dos Estados Unidos, um senador, quando estavam apresentando um programa de satélites para fazer o monitoramento de previsão do tempo, um senador disse, mas, professora, nós não precisamos de mais satélites. A gente liga o canal da TV que dá a previsão do tempo. Não sabendo que exatamente os satélites que servem para fazer esta dada previsão do tempo, e que, por sinal, quanto menos satélites a gente tiver, ou quanto menos sensores a gente tiver, a gente vai terminar tendo a defesa civil enchendo a gente de pânico de algo que termina não acontecendo, e a gente indevidamente fecha nossas instituições. E cada vez mais vão fechar, porque cada vez mais a defesa civil faz a gente entrar em pânico. Então, isso é um problema. Tá? Mas esse problema, ele nasce muito atrás. Ele nasce quando nós, que geramos o conhecimento, lá atrás decidimos que, em vez de falar com o povo, a gente falava com os reis. E aqui tem figuras mostrando como toda a agricultura, todo o conhecimento de navegações do céu eram passado direto para os reis. Tá nas pinturas dos reis. E essa foi uma opção do conhecimento daquela época. Dá muito trabalho falar com as pessoas, então a gente fala com quem manda nas pessoas, se achando o máximo de esperto fazendo isso. E isso tem seus problemas. Qual é um problema? Hipátia, por exemplo. Hipátia, numa boa, vivia muito bem, filha do diretor, até um pouquinho de nepotismo, filha do diretor da Biblioteca de Alexandria, tinha lá suas pesquisas, se dava muito bem com o poder local, até que o poder local trocou. Com a subida do cristianismo, chegou um bispo e disse, não, mulher não é para estar fazendo essa ciência. E ela caiu no desagrado, e caindo no desagrado, o que aconteceu foi assassinada. Então, assim, essa opção dos reis não parece uma boa. Mas, assim, a gente não aprende. Por quê? Porque aí entra a igreja e, rapidamente, os cientistas ficam sobre a igreja. Galileu estudou graças à proteção da igreja. Mas depois, quando ele disse a verdade inconveniente, o que acontece com ele? Manda ele calar a boca. Como era homem, ele só precisou calar a boca. A Hipátia foi assassinada. Essa é uma pequena diferença
que a gente já observa na história. Por quê? Porque depois seguem-se que reis e a igreja tinham seus magos, mas as mulheres eram o quê? Bruxas queimadas, né? Mas era esta a opção do conhecimento. Então, assim, essa opção não começou na semana passada, gente. Nós estamos falando de coisas muito antigas. Mas aí surge uma nova camada. Quando a gente começa a criar tecnologia, surgem os mercadores e os banqueiros. De novo, cientistas muito espertos, não vão depender só dos reis e da igreja, vão depender dos mercadores e dos banqueiros. E depois, mais camadas de tecnologia, surge a indústria em suas 50 tons de indústria. E aí, de novo, quem é que a gente vai fazer? Vamos servir aos senhores da indústria. Ou seja, a universidade não começou na semana passada a ser uma construção de elite que não responde ao povo. É difícil responder? Mas ela não responde. Inclusive, quando ela inclui cotas para transformar a diversidade que a gente tem na nossa sociedade em quadrados. Todo mundo vai ser igual para trazer para o nosso clubinho. É isso, a gente quebra o sentimento de pertencimento à sua comunidade de quem a gente inclui. Porque a gente inclui, a gente não abre. E toda vez que a gente é transformado a fórceps. E em algumas áreas isso também não acontece. Quanto mais das exatas forem as áreas, menos é o impacto da diversidade dentro dessa área. Por quê? Porque ela está muito mais apegada a quem realmente a gente sempre escutou na universidade. Então, foram reis, igreja, mercadores, negociantes, Estado industrial. E o povo? E o povo? Aonde é que ele está? E como uma consequência disso, a gente pode se perguntar, mas eu sou universidade, eu sou membro desse grupo, será que a minha autoridade, quando eu falo algo, é reconhecida? Isso é uma pergunta acadêmica. Será que a minha autoridade, Márcia, quando eu digo, não é para extrair petróleo na Amazônia porque vai ferrar com a Amazônia, e não é uma boa ideia, será que as pessoas reconhecem essa autoridade? Será que a autoridade do conhecimento é reconhecida? Eu acho que não. Eu acho que não, porque senão nós teríamos, porque massivamente os cientistas dizem que as mudanças climáticas são derivadas de ação das pessoas, e isso seria reconhecido, e a gente tem fake news, eu chamo a briga contra o aquecimento global a droga de entrada da anticiência. Por quê? Porque é tão complexo a gente entender aquecimento global que as pessoas ficam confusas, embora tenha uma unanimidade na comunidade científica. A gente não teria problema contra as vacinas. E a gente não teria gente falando de terra plana. Então, assim, a minha resposta original, a nossa autoridade é reconhecida? Eu acho que não. Mas deixa eu trazer um pouquinho de academicismo para essa pergunta, para a gente entender por que ela não é reconhecida. E, para isso, eu vou trazer Max Weber, que dizia que existiam 3 formas de autoridade na nossa cultura ocidental. E, mais ou menos, vão ser essas 3 formas que vão estar presentes em outras culturas, que é a autoridade tradicional, a legal e a carismática. Então, são 3 dessas formas. Agora, vamos olhar o que o conhecimento, isso que a gente produz, ele não é. Ele não é conservador, porque constantemente a gente quer ir para frente, a gente quer mudar, a gente sempre quer achar que o outro e a outra estão errados. A gente não é reacionário, a gente não, de repente, amanhã de manhã eu vou dizer a lei da gravidade não funciona mais. Ela não vai para trás, ela só vai para frente. E ela não é emocional. Os cientistas somos emocionais. Mas o conhecimento, essa coisa que a gente constrói, ela não é com base nas emoções. Ela nos permeia, mas o avanço das universidades não é emocional. Agora, vamos falar sobre a autoridade tradicional que Max Weber seguia. Ele pensava muito dos reis, mas eu vou trazer o que é a autoridade tradicional de hoje em dia, que são as Supremas Cortes, que são aquela camada de pessoas que tem que ter experiência, conhecimento, e ela é conservadora. É normal as Supremas Cortes, quando alguém é da ala mais esquerda, ficar mais para o centro, e o do direita ficar mais para o centro.
Tanto que não é tão claro que o Donald Trump vai conseguir levar a Suprema Corte, embora ela tenha uma maioria mais de direita, mas todo mundo vai ficando mais de centro, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Então, a autoridade tradicional é conservadora. A autoridade legal é reacionária. E, para mostrar isso, eu mostro 2 fotos de Cabul. Uma dos anos 70 e uma atual. Se isso não é ser reacionário, eu não sei o que é reacionário. Isso é a mudança na lei. A lei permitia as mulheres usarem mini saia nos anos 70 em Cabul e não permite mais. Então, nós vemos que a autoridade legal é reacionária. E, finalmente, a gente vê que o carismático é emocional. Portanto, o conhecimento, essa construção que a universidade faz, não é categorizada por Max Weber como tendo autoridade, para nossa grande frustração. Tá? Desse mundo que ele observava, que tinham essas 3 formas de autoridade, nós não estamos incluídos e incluídas lá. E a gente precisa mudar isso. Este é o papel fundamental da universidade do século XXI. Por quê? E aí a gente começa com perguntas para construir essa transição. Então, a gente precisa mostrar para esta gente de fora por que confiar na universidade. Por que confiar na autoridade do conhecimento e, com isso, contradizer Max Weber, criando um 4º elemento, que é a universidade e o conhecimento que ela produz. Porque nós vamos ter que construir um conceito distinto da autoridade dita por Max Weber. Nós vamos ter que distinguir entre fé e confiança. Eu quero que a gente tenha confiança na universidade, na autoridade desse conhecimento, e não fé. Deixa eu ilustrar para vocês a diferença entre fé e confiança. Quando eu comecei a viajar, eu já sou jovem há muito tempo, então eu viajava, não tinha GPS. Eu sei que os mais jovens vão dizer, como? Existiu um mundo sem GPS? Sem internet? Pois não tinha. Então, o que eu fazia quando chegava numa cidade estranha e queria chegar em algum lugar? Eu ia e perguntava por uma pessoa qualquer, uma pessoa desconhecida na rua, e perguntava, onde fica tal rua? Esta pessoa podia me dizer a verdade ou não, podia inventar, ou seja, eu tinha fé que ela estava me dizendo a verdade. Eu não tinha nenhuma razão, nenhuma substância de evidências de que eu deveria confiar nessa pessoa. E nota, essa mesma pessoa podia me dar uma informação correta agora e uma incorreta daqui a pouco, porque ela não tinha confiabilidade. Tá? Então, eu simplesmente acreditava, tinha fé naquela pessoa. O que eu faço hoje em dia? Eu uso o GPS. No GPS eu tenho confiança, porque ele foi testado, ele é baseado em teoria da relatividade. Eu sei como ele funciona, eu sei que ele funciona, e eu sei que eu testando várias vezes, ele vai dar, em geral, o mesmo resultado. Confiança. Por que eu tenho que confiar na universidade? A universidade tem uma coisa muito interessante, não é pouco interessante, é muito interessante. Ela permeia o tempo. Isso aqui é uma foto da Universidade de Bolonha, que existe hoje em dia e foi criada no ano 1000. Entre o ano 1000 e agora, a Europa mudou suas fronteiras, as suas formas de governo, ela mudou suas estruturas. E a Universidade de Bolonha ficou lá. Porque o conhecimento é uma estrutura robusta. Para vocês não me acusarem de ser uma pessoa que só olha lado da história, deixa eu trazer uma outra universidade, que é uma universidade que fica no Marrocos, que é ainda mais antiga e que passou na região por mudanças muito grandes em termos de governo e de forma de legislatura. E permaneceu firme lá. É invejável o que o conhecimento consegue fazer ao longo do tempo em termos de união e de força. E é essa inveja que faz ter agora uma campanha violenta para destruir esta estrutura mundialmente. A universidade, então, é esse lugar que cria, transmite e guarda o conhecimento.
Isso é uma coisa, gente, muito poderosa. E a gente precisa transformar essa universidade para ela poder sobreviver. A nossa vida depende muito rapidamente do que vai acontecer nos próximos anos e como nós vamos reagir ao que acontece nos próximos anos. E só para dar algum exemplo para vocês, quando disserem, ai, mas a universidade no Brasil não produz nada útil. Existe na página da Academia Brasileira de Ciências um projeto chamado Ciência Gera Desenvolvimento, onde a gente coloca várias histórias de brasileiros e brasileiras que produziram algo que virou produto. A gente não recortou coisas que viraram algum conhecimento de utilidade imediata. Deixa eu chamar a atenção para vocês de alguns desses exemplos. Uma é Johanna Dobenheimer, que é uma pesquisadora da Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi a pessoa que mudou a soja para, hoje em dia, a soja ser possível de se produzir no Brasil. Ela não ficou rica, ela não ficou famosa, ela não é nome de rua, mas hoje, se produzimos soja, é a soja que a Johanna Dobenheimer viabilizou ao descobrir que precisava associar uma bactéria para fazer a nitrogenação, e a gente produz soja diferente que os outros países produzem, graças a essa mulher. Nem vou falar, Maris Guia foi o cara que conseguiu, eu vou falar para vocês, ele conseguiu fazer insulina, que antes era a partir do porco, e se alguém era alérgico ao porco não podia usar insulina, ele fez insulina a partir de humanos. Sérgio Ferreira e Maurício captopril, se eu falo essa palavra, as pessoas que são, vamos dizer, jovens há muito tempo, como eu, vão não só saber o que é, mas provavelmente estão tomando alguns dos elementos que vêm daí. E assim vai, de pesquisadores. Milton Santos, o cara que dizia assim, olha, cidades, metrópoles dos países em desenvolvimento têm uma dinâmica entre os ricos e os pobres, entender essa dinâmica é fundamental. Quando nós tivemos o primeiro caso de Covid em São Paulo, que fez com que tivesse uma disseminação grande, foi justamente na combinação da dinâmica de uma família rica que tinha vindo do exterior com a empregada doméstica que levou o vírus, terminou levando o vírus para outra parte da população. Este cara entendia as nossas cidades e o nosso urbanismo. Não vou citar todos os casos, são muitos casos, mas são casos que, se vocês tiverem na mochila, cada vez que alguém falar a gente não produz conhecimento útil, cite um desses casos. São filminhos de 2 minutos, muito interessantes, feitos na técnica do outboard. Conhecimento, gente, é sobrevivência. Quando alguém me diz, ai, mas para que serve a universidade? Eu pergunto, que idade tu tem? Aí a pessoa responde, eu disse, olha, a tua expectativa de vida na Idade Média eram 34 anos de vida. Eu estaria morta. Quando eu passo para 1950, ele cresce para 62 anos. Eu também estaria morta. Não querendo espalhar a minha idade. É acima de 62 anos. Mas eu estaria viva agora. Então, conhecimento gera expectativa maior de vida. Os jovens que eu estou vendo aí não vão dar muita bola, porque eles ainda têm muita expectativa de vida, mas para nós isso é uma coisa bem importante. Tá? E aqui um exemplo de como isso está correlacionado com as mudanças tecnológicas do conhecimento que acontecem mais ou menos em 1900. Tá? Produção de comida, produção de vacina, produção de medicamento, conhecimento sobre saneamento básico. Se eu poderia dizer uma coisa que muda o mundo, é saneamento básico. Isso é conhecimento, como eu espalho esse conhecimento, como eu faço esse conhecimento ir para frente. Então, sim, é vida. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou salvar essa universidade? Ela está sob ataque, não se enganem. Ela já está sob ataque desde aquele primeiro cartoon do Randall Mural, ou quando a Jane Luchenko queria colocar mais satélite. Ela está sob ataque porque ela começou a falar a verdade inconveniente. As mudanças climáticas vêm do efeito das pessoas. Esta frase fez despertar uma gana contra as universidades. E este movimento está se acelerando. E a gente... Não nos enganemos, nós não estamos de boa no Brasil. Não nos enganemos. Tá? Nós tivemos um respiro de 4 anos. Um respiro. Bem, que ação que a gente pode tomar? Primeiro,
Primeira ação, nós temos que estar municiados e municiadas para destruir medos. Cotidianamente, gente. Todos os dias vão vir com uma informação falsa e nós temos que estar preparados e preparadas para responder na ponta da língua, com projetos, mas também na ponta da língua, para a população comum. Não pensem que, não, vou falar só com o industrial, sobre essa informação, só com o senador. Não, é todo mundo, é a pessoa na venda, no supermercado, nós temos que estar municiados para essa guerra. Ai, Márcia, mas o Brasil gasta muito com as universidades. Isso aqui é o percentual do PIB que vários países investem em seus países. Olha aqui onde está o Brasil, 1,14%, e aqui está incluindo os salários dos professores, tá? Dos professores universitários. Então, assim, a gente não investe, a gente investe muito pouco do nosso percentual do PIB. E é muito claro, quando a gente olha esse investimento ao longo do tempo, como a gente está numa queda muito grande, que melhora agora no próximo governo, mas não melhora abundantemente. Aqui é só para trazer os últimos dados, que dá uma melhoradinha, mas ainda assim é muito pouco. Então, a gente investe muito pouco em conhecimento. Aqui dá uma melhoradinha no final, mas é só uma melhoradinha. Tá? Notem, eu vou voltar ao gráfico, eu quero que vocês memorizem esse formato aqui. Está vendo esse formato aqui? Sobe e desce. Isso aqui é o número de inscrições no Enem. Estão vendo a correlação? Mesmo sobe e desce. O número de inscrições no Enem não diminui, milhões de coisas as pessoas dizem. Diminui porque a gente está investindo pouco no conhecimento. As pessoas veem que não tem valor, as pessoas não vão para a universidade. É muito simples, gente, não precisa de teorias. O gráfico fala por si. Aqui vem a ampliação dessas inscrições, tá? Com os concluintes. Tá? Então, tem uma relação de inscrições com as pessoas que concluem. Ai, Márcia, mas ninguém precisa dessa. A universidade produz conhecimento inútil e as nossas indústrias, elas por si só são uma potência, são maravilhosas. Em geral, a pessoa vem citando a Braskem, a Embraer, alguma coisa assim, de empresas que estão máximo. Isso aqui é o percentual do PIB industrial brasileiro. Estão vendo de novo que a gente tem crescimentos e decrescimentos. E a gente está na fase do decrescimento. O Brasil não produz mais aspirina, gente. Aspirina. Ou seja, não é verdade. Mas a universidade brasileira não é produtiva. Tá? Esse é o nosso crescimento, e vocês veem que quando houve o decrescimento, começa a decrescer a produção, tanto de artigos como de H. E aqui, como a gente, de novo, quando volta o investimento, volta o aumento da produção. Gente, é muito óbvio. Tem que ter investimento. Não tem outra coisa. E o chocante é que, quando eu vou olhar no número de estudantes, a maioria dos estudantes 70% estão nas universidades privadas. Nós estamos fazendo tudo isso tendo 30% dos estudantes nas universidades públicas. E caindo. Vocês entendem? E caindo. Porque quando a entrada das universidades fast food de 99,9 ao mês, que dão diploma, vendem, né? Vendem. Com a entrada das universidades fast food, nós estamos perdendo a corrida. Sai mais barato ir para uma universidade fast food do que pagar a passagem para vir para uma universidade federal adquirir conhecimento. Por quê? Porque ninguém entende a autoridade do conhecimento. Então, tem aquelas aulas gravadas que dão um diploma no final do dia, aparentemente, para as pessoas, é equivalente a ter conhecimento. E quem criou isso é a gente mesmo. A gente não está falando com o povo. Foi uma opção lá do começo. Mas essa opção vai acabar com a gente, se a gente não mudar isso. Aqui, só para dar alguns exemplos de que
São essas 30% que produzem todo o conhecimento, são as 30% que produzem todo o conhecimento. Ai, Márcia, mas o Brasil não precisa, tem que investir em cursos técnicos. Por quê? Porque tem muito doutor no Brasil. Esse aqui é o percentual de população na idade de 24 a 35 anos que tem curso superior nas diversas partes do mundo. Tá? E vocês veem, deixa eu ver se eu acho o Brasil aqui. O Brasil está aqui. O Brasil não está aqui, viu? E eu não estou falando doutor. Eu estou falando gente com curso superior. Ai, tem que parar de produzir gente da universidade porque tem demais. Não tem demais. Tem um percentual da população mais baixo do que a média da OCDE. Vocês estão vendo que na nossa frente está a Costa Rica, está o México, está o Chile, está a Turquia. Eu não estou nem olhando os países ricos. Tá? Então a gente tem que formar mais gente. E a gente é que tem que formar mais gente. Tá? Não os 70% e não as universidades fast food. Tá? Aqui a produção de mestres e doutores, tá? De diferentes áreas, mas vocês veem sabe aquele desenho assim, sobe e desce, vai aparecer. Tá? Aqui para doutores, a mesma coisa, o mesmo sobe e desce. Aqui eu nem vou entrar muito, que também temos um problema na formação de áreas tecnológicas, pouca gente formada em área tecnológica, essa é uma questão, e aqui menos ainda mulheres. Deixa eu só mostrar um gráfico que eu gosto de mostrar. Isso aqui é 100 pessoas numa sala. A probabilidade de você encontrar em 100 pessoas numa sala uma mulher formada em exatas é 1 em 100. Essa aqui é a probabilidade de formar alguém formado. Está vendo? Todas essas pessoas não estarão formadas. A gente tem que formar mais gente. A gente tem que formar mais gente, porque aí o número de pesquisadores do Brasil por trabalhador está lá embaixo, enquanto os outros países estão maiores, e o tamanho da esfera é o tamanho do investimento, tá, gente? Só para deixar a gente humilhado com o tamanho dos Estados Unidos, da China, etc. Mas, Márcia, as universidades tinham que produzir, era tecnologia, para já dar para as empresas tudo mastigatinho, pronto para engolir. Na verdade, no mundo, o Brasil produz menos tecnologia nas empresas do que na universidade. E no mundo, os países, a tecnologia que é o ensino é produzida nas empresas, não na universidade. Isso é fato. Tá? E aqui tem o financiamento, né, nos Estados Unidos, como o financiamento da produção de tecnologia é do setor de negócios. Tá? É o setor de negócios que paga para ter financiamento tecnológico, a universidade é para produzir conhecimento. E mesmo lá, isso está, vamos dizer assim, sendo atacado. Ao mesmo tempo que, quando eu olho o financiamento da produção de ciência básica nos Estados Unidos, onde as universidades, em sua maioria, são comunitárias, o financiamento dessas universidades é público. Então, lá o governo financia as universidades e por isso que estão agora metendo a mão nas universidades, porque se tirar esse financiamento, elas quebram. Então, eles vão tirar a palavra gênero e estão tirando a palavra mulher dos projetos, dizendo, se vocês mantiverem gênero e mulher, a gente tira esse dinheiro aqui. Quando tu não tem o apoio da sociedade te defendendo, é isso que acontece. É muito fácil quebrar uma universidade. Aí depois vem meu favorito, a meritocracia. Deixa eu trazer esse gráfico, que eu gosto muito, ele foi feito pela minha estudante Roberta Areias, em que a gente olhou o percentual de mulheres, aqui ilustrado em azul, e de homens, em diversas atividades na educação superior. Hoje as mulheres são maioria no ensino universitário, mestrado e doutorado, mas à medida que tu sobes na carreira, decai o percentual de mulheres, e o notável é que quanto mais político é o cargo, maior é essa queda. Então, ela não é uma queda de mérito acadêmico, ela é uma queda de política. Então, nós também temos que ter este olhar, porque este é um momento em que as mulheres vão ser atacadas, porque estão sendo atacadas nos Estados Unidos, e de lá vai sair para um ataque aqui também.
As mulheres conseguem ser eleitas, inclusive, ser escolhidas para ministras, pelo seu conhecimento técnico, e são elas as primeiras a sair quando a política entra pela porta. A política entra por uma porta, as mulheres saem pela outra. Mas, Márcia, por que tu quer tanto diversidade? Tá? E normal, as pessoas dizem, o normal é pensar direitos humanos, equidade, certo? Democracia. Mas eu sou física, gente. A gente gosta de número, né? Então, eu me socorro nesse dado da consultoria McKinsey, que ordenou as 500 maiores empresas do mundo por diversidade. Essas mesmas que agora nos Estados Unidos querem abandonar a diversidade. E mostrou que as empresas no quartil superior de diversidade, mais diversidade, ganhavam mais dinheiro, tá? Quando tinham diversidade de gênero, ética e gênero, ética, ganhavam mais dinheiro do que as que tinham menos diversidade. Diversidade é eficiência. E é tão óbvio que me espanta terem que fazer um estudo para mostrar isso. Se eu quero resolver um problema, eu vou querer resolver problema com 3 pessoas iguaizinhas, ou eu vou querer resolver problema com centenas de pessoas que pensam e olham o problema de diferentes formas. É óbvio que eu preciso ter pessoas diferentes, desde que elas tenham o direito à fala e à escuta. E é este o papel da universidade. Não é fácil, gente. A gente está acostumado e acostumada a não escutar e não deixar falar. Então, a gente precisa construir aqui dentro para ensinar lá fora, fala e escuta. Mas a gente sabe que vai ter sucesso, mais sucesso fazendo isso. Esse é um outro estudo que, mas isso não tem nada a ver com universidade, isso é empresa. Esse é um estudo que pegou tese de doutorado nos Estados Unidos por 10 anos e descobriu que as teses vindas de grupos subrepresentados tinham mais inovação disruptiva. O que, de novo, é óbvio. Se tu nunca foi chamado para pensar e tu vai começar a pensar, tu vai olhar o problema de outro jeito e tu vai trazer mais inovação disruptiva. A má notícia desse estudo que mostra que a carreira dessas pessoas que trouxeram essa inovação disruptiva não foi melhor do que aquelas feijão com arroz, porque a sociedade ainda não está acostumada com a disrupção. Ação 2. Deixa eu trazer muito rapidamente, olhando para dentro, como é que eu acho que a gente também, por dentro, tem que se fortalecer para essa luta. Nós precisamos ser radicalmente democráticos. O que eu quero dizer com radicalmente democráticos? A gente precisa escutar, discutir. Isso dá trabalho, é uma chatice, é muito mais fácil mandar. Mas a gente precisa fazer esse trabalho de escuta e de explicação o tempo todo, internamente, para poder ter a robustez de fazer para fora. Tá? Não, para a gente poder lá fora conversar com a pessoa na quitanda, no supermercado, na ginástica, a gente internamente tem que ter conversado. Tem que ter esse exercício, tá? Para estar pronto quando a gente for para lá fora. Construir um ambiente acolhedor é uma coisa muito complicada. Gente, não confundam um ambiente acolhedor com resolver dentro da universidade todos os problemas que são problemas sociais. Isso é distinto. A gente acolher, a gente indicar para onde vai, não é resolver todos os problemas. Nós não substituímos SUS, nós não substituímos o Estado, a gente não substitui a segurança, a gente é uma universidade, mas a gente conversa e a gente ouve e a gente tenta entender o que essa pessoa está trazendo. Nós trouxemos para dentro da universidade um grupo de pessoas diferente do que estávamos acostumados e acostumadas. Estas pessoas aprenderam coisas que não vinham de suas comunidades. A gente não está acolhendo essas pessoas não se sentem mais pertencentes às suas comunidades porque estão expostas a coisas diferentes. Nós estamos deixando essas pessoas sem chão, porque perderam a ligação com a comunidade e não estão sendo acolhidas por nós. Nós estamos deixando elas sem referência. E só com o ambiente acolhedor que a gente constrói essa referência. A gente precisa ter um compromisso social de conversar com a sociedade, não só em momentos de emergência. Porque a sociedade nos chama quando tem uma pandemia, quando chove muito.
E aí a gente vai, e aí a gente volta correndo para esse nosso lugar tão confortável que a gente não tem que explicar fácil nada. Nós vamos ter que aprender a estar presente. Nós vamos ter que entender como conversar com valores e saberes, coisas que a gente aprendeu toda a vida que estavam erradas, que era o jeito nosso, era o melhor, o mais certo, o mais melhor, os métodos científicos. Nós vamos ter que aprender a conversar com esses outros valores e entender, entrar no lugar do outro, da outra. Nós vamos ter que ter essa integração físico-digital, nós vamos ter que nos liberar do digital para ter as pessoas. Gente, a ciência diz que a saúde mental melhora se tu faz exercício físico e tu encontra pessoas. Nós estamos ficando doentes porque nós não estamos encontrando pessoas. Nem que seja para brigar. Tá? Então, a gente tem que encontrar pessoas. Eu sei, a aula remota é tão bom, eu faço lá com o meu pijama e a minha pantufa. Ai, coisa boa. Não, isso é ruim. Tu fica doente, o estudante fica doente, todo mundo fica doente. Nós vamos ter que ter a presencialidade, lamento informar. E a gente não pode abrir mão da excelência e da internacionalização. A gente vai ter que fazer tudo isso muito bem e muito firme. Nossa, você já deve sair correndo. Nós temos que fazer administração baseada em evidência. Não eu acho, eu quero, eu acho tão bonito. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu era representante no Conselho Universitário quando o governo federal vamos dizer, seduziu as universidades a entrarem para o Enem. É uma ideia bonita o Enem, né? Afinal de contas, a pessoa vem do Amapá para o Rio Grande do Sul para fazer a sua graduação. Mas como eu não acredito em poesia, eu sou uma física teórica. Os números são a minha vida. O que eu fiz no prazo de um par de semanas? A gente fez um levantamento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque naquele momento o Enem já existia. Não existia o SISU, mas o Enem existia. E todos os alunos da URGS faziam Enem e SISU. Tá? Faziam as duas coisas. O Enem entrava como uma notinha, o Enem e o vestibular. O Enem entrava como uma notinha no vestibular. Então, eu tinha a mesma pessoa fazendo as duas provas. E a primeira pergunta que todo mundo dizia, mas as pessoas aprovadas serão as mesmas. Eu ordenei. E não seriam as mesmas. São provas distintas que selecionam pessoas distintas com habilidades distintas. Eu pretendo esse ano refazer, agora que eu tenho acesso aos dados novamente, como reitora, refazer essa conta. Mas são pessoas distintas que entram. Por quê? Aí eu me perguntei, mas por quê? É prova. Para mim, a cabeça de físico é prova. Né? Aí eu fui olhar, e o Enem é baseado numa ideia, numa ideologia educacional. Quando eu falo ideologia, todo mundo acha que é ideologia política, não, é uma ideologia educacional. Tá? Que é a teoria de resposta ao item. Todas as provas têm que passar por esse crivo da teoria resposta ao item. Todas, a de português, a de matemática, todas passam por essa ideia de um tipo específico de questão contextualizada. Aí o que eu fiz? Eu olhei a superposição de notas da mesma pessoa nas diferentes matérias do Enem. Tá? E é surpreendente, como é baseado nesta ideia, a pessoa que vai bem em matemática, vai bem em português, vai bem, mais ou menos bem em todas as coisas. Tá? Então, na verdade, o Enem podia economizar e fazer uma prova só de português e ia selecionar mais ou menos as mesmas pessoas, tá? Porque é baseada nessa ideia. Tá? O vestibular, como talvez seja o de vocês, são grupos diferentes de pessoas que fazem cada uma das provas com a ideia da cabeça delas. Tá? Então, são provas que não têm correlação. Alguém pode ir mega bem, meu irmão, mega bem em física e matemática. Horrível na redação. Tá? Se ele não tivesse ido tão bem e fosse engenharia, que não dava muito peso na redação, ele teria nem entrado. Tá? Então, a gente tem essas flutuações no vestibular. E eu mostrei isso para a universidade. Gente, eu quero os dois grupos, porque eu tenho diversidade. Isso é 2000 e pouco. E a gente manteve as duas coisas. 70% do vestibular e 30% do Enem, também porque a gente mostrou, olhando os dados, que o Enem levaria a uma vinda abundante de pessoas do Sudeste para o Sul, tomando as vagas de medicina.
Então, também prevendo um regionalismo, gauchismo profundo, e ninguém vai me acusar de gauchista, porque, na verdade, sou carioca. Tá? Então, mas eu vi, não, a gente precisa manter as profissões aqui no Sul, e a nossa opção, tá, foi manter as duas coisas desde então. Tá? Então, a gente mantém e olha, e assim, é um equilíbrio, porque aí, ó, quando não falta vaga, a gente vai distribuindo a vaga entre os dois, quando está aquele excesso da 10ª milionésima chamada que acontece nas nossas universidades. O que eu quero trazer com esse exemplo? Que quando alguém vem e me diz, vamos fazer tal política, eu digo, mostre-me os dados, mostre-me as evidências. A gente senta, faz um estudo e usa aquilo que a gente usa na nossa carreira científica para a administração da universidade. Eu acho que a universidade ela tem que ser coerente, né? Se a gente quer, como universidade, a confiança na autoridade do conhecimento, internamente a gente tem que ter essa confiança entre as nossas áreas. Tá? Então, a gente tem que confiar na inovação. Inovação não é só inovação de fazer um novo dispositivo. Inovação é tecnologias novas de ensino e aprendizagem inovativas, arte inovativa, jeito de administrar a universidade inovativa. A gente acredita no conhecimento, mas a gente não aplica dentro da universidade uma coisa que não é conhecimento nem novo. A aprendizagem ativa já está velha, gente, e a gente não aplica. E tem estudos e mais estudos mostrando que funciona, que atrai os estudantes, mas a gente não faz. Então, assim, se a gente não confia na autoridade do conhecimento que a gente cria, estamos perdidos. A gente precisa ter administração avaliativa. Tá? Acaba de acabar uma política de internacionalização da CAPES. Tá? E vai começar uma nova. Essa semana agora tem uma nova. Eu levantei a mão e perguntei, a CAPES avaliou a antiga? Não. A gente cria, vai criando coisa. E não avalia a anterior. A gente cria a política da cabeça da gente. Sem olhar o que funcionava antes. Não pode ser assim, gente. A gente precisa ter avaliação. Tá? Constante. Assim como a gente é avaliado. A gente é avaliado dando aula, a gente é avaliado com projeto de pesquisa, a gente é avaliado em projeto de extensão, a gente é avaliado. A gente precisa avaliar também a maneira como a gente conduz as políticas e desenha as políticas. Elas não podem sair da cabeça. Nossos ambientes não são sustentáveis. A gente tenta, precisa de dinheiro, mas entre construir o prédio com um monte mais de salas e fazer aquilo sustentável, a gente põe um monte mais de sala. Certo? E depois a gente critica a cidade que não... Eu acho que a gente tem que começar a rediscutir isso. A interdisciplinaridade, hoje eu até penso na transdisciplinaridade, ela é muito bloqueada por essa nossa construção departamental, por esse nosso pouco fluxo de acesso a disciplinas, por essa nossa construção que ela precisa ser mais facilitada. É uma discussão difícil? Eu não estou trazendo nenhuma coisa fácil. Mas fechar a universidade vai acontecer se a gente não tiver coragem de se rediscutir. A diversidade, que eu já mencionei um pouco, essa democracia, a nossa saúde mental. Quando eu estava no Ministério, eu fiquei 1 ano e meio no Ministério. E eu fiz uma coisa que as secretarias não faziam. As secretarias tinham um certo recurso, que não era muito grande, mas usavam para quê? Eu achei aquele projetinho bom, eu vou lá dar um dinheiro para aquele projetinho, aquele outro projetinho bom, dou outro dinheiro, e fica pipocando o projetinho. Eu perguntei, eu posso abrir um edital? Posso abrir um edital. Eu peguei todo o dinheiro da secretaria e abri 5 editais. Tá? Mas editais para quem ganhasse muito dinheiro. Tá? Escolhi 5 coisas que eu achava que a minha medida de observação, de disrupção, achava isso aqui é importante. Um edital de gripe aviária, porque a gripe aviária estava entrando no estado do Rio Grande do Sul, ela continua aqui, alerta, ela está um pouco sob controle, mas ela continua e a gente precisa estar preparado, talvez um pulo para as pessoas. Tá? A gripe aviária acabou com a produção de ovos nos Estados Unidos e na Argentina. Uma de mudanças climáticas, e eu estou falando em 2023. Tá? Uma em síndrome de Down, para as pessoas 60 a mais. Síndrome de Down é grupo que pode se estudar doenças como demência e Alzheimer. Tá? Grupo fechado, muito importante para estudar isso.
um estudo sobre tecnologias quânticas, tá? E um grande estudo de saúde mental, que quem ganhou foi o professor Flávio Kapczynski, da URGS. Ele tem 10 milhões para responder a pergunta que todo mundo fala sem ter a resposta. Os jovens estão mais doentes na universidade ou fora da universidade? E que tipos de doença? Ele vai fazer um estudo nacional, já começou agora nesse mês, para responder essa questão, para a gente entender o adoecimento dos jovens. E nem precisou de série da Netflix para eu me dar conta que os jovens estavam doentes, porque isso foi em 2023. Agora, deixa eu dizer a pegadinha de fazer os editais e que ninguém se deu conta no Ministério. Quando tu faz um edital, tu tem dinheiro, ele é dado em 3 anos. E eu usei o dinheiro do primeiro ano só para a primeira parcela. O que significa que a secretaria comprometeu 3 anos do seu orçamento, que foi cortado no segundo ano e não pôde ser cortado pelo Haddad, porque ele tem que comprometer. Então, foi uma garantia de financiamento mínimo para a secretaria, que continua tendo dinheiro, apesar do Haddad ter cortado, ele não pode cortar porque tem o edital. E ele vai ter que pagar essa conta, e nós vamos ter esses estudos maravilhosos. Ou seja, a gente precisa ter políticas baseadas em evidências para a saúde e para a divulgação do conhecimento. Nós precisamos falar de conhecimento para fora. Queremos manter a universidade dentro, vamos ter uma discussão, porque vai ter uma eleição de reitor e de reitora, agora, proximamente, aqui na casa. A gente pode se matar na eleição, mas terminada a eleição, todo mundo tem que estar divulgando e protegendo e defendendo a universidade. Uma ação 3 tem a ver com um projeto que a gente precisa lutar para ser um projeto de mundo, que chama-se Saúde Planetária. Que significa que toda a ciência, conhecimento, desenvolvimento tecnológico tem que estar limitado aos recursos do planeta. E todo ele tem que ser distribuído. Isso é um projeto econômico, criado em 2015, mas que sofre enormes resistências daqueles que acham que tem que continuar queimando combustíveis fósseis, ou como o caso do Brasil, onde as nossas emissões não vêm de queimar petróleo na rua, mas vêm de emissões da nossa agricultura, da nossa pecuária e de queimadas. E que a gente precisa descer isso com o melhor de ciência. Nós temos que transicionar para um país que planta com biologias, com componentes de bioinsumos e usando biologia, que precisa desenvolver biologia sintética para a gente resolver vários dos gargalos que a gente tem na nossa produção de alimentos e produção industrial. E é esse símbolo que a gente está carregando para o evento que vai acontecer no dia 2 e 3 de maio, para relembrar o que aconteceu, que foi o fechamento do nosso aeroporto, que simboliza a enchente, para a gente fazer um grande summit que está acontecendo na URGS. Eu convido vocês a participar. Ação 4 tem a ver com o projeto de resistência das universidades. Não se enganem. Teremos um ano eleitoral ano que vem. E se o mal vencer, e ele pode vencer, porque nós não estamos fazendo o nosso tema de casa direito, se o mal vencer, ele vem para fechar as universidades públicas. Nós precisamos, e nós temos uma data, até o final do ano que vem, nós precisamos acabar com a lista tríplice. A universidade precisa ser autônoma. E ela precisa ter uma autonomia financeira. Nós precisamos ter um percentual do orçamento fixo para as universidades. Não é uma luta pequena, é uma luta importante, porque ela significa autonomia. Nós temos que ter autonomia administrativa. Nós precisamos nos liberar das amarras que o governo coloca. Nada disso é luta fácil. E a nossa assistência estudantil, que todo mundo... tem o PNAES. O PNAES não dá nem para o comecinho. A URGS gasta recursos, investe recursos próprios para assistência estudantil. Mas nós precisamos expandir este financiamento vindo do governo federal. Nós temos uma luta enorme para ganhar essa autonomia da universidade. Porque se ela não existir, seja na lista tríplice, seja financeira, seja administrativa, seja no recurso da assistência estudantil, a universidade, em um próximo governo, eu não chamo de direita, em um próximo
governo dos incompetentes, porque quem não quer disputa com a diversidade, quem não quer disputar, quem quer ficar só um bando de homem branco, de terno cinza, tudo com o mesmo tom de gravata, quem só quer disputar nesse espaço são os incompetentes. Tá? Então, nós estamos disputando com os incompetentes que não têm coragem de disputar com o resto da população. Se eles entrarem de novo, eles vêm para nos destruir. E nós precisamos nos fortalecer para que essa destruição não aconteça. Com essas várias ações que eu citei, mas esta aqui é fundamental, ela tem menos de 2 anos para ser realizada. Estou confiante que com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, nós seremos capazes dessa mudança, porque luto, para mim, é verbo. Obrigada. Obrigado, professora Márcia, por essa excelente reflexão, né, baseada em evidências, né, não em achismos, né, como a gente vê por aí, em opinião, né, sobre um importante diagnóstico, né, sobre a universidade, também de ações que são necessárias, né, nesse momento muito difícil que a gente tem vivido, né, e esperamos que as coisas de fato melhorem, né, nos próximos anos, né. Isso depende, obviamente, da nossa capacidade de articulação e de luta, né. Então, de imediato, então eu passo aqui para a nossa ideia é fazer 2 blocos, talvez 3 aí de questionamentos, né, de perguntas, né, do público, né. E pela organização, a gente definiu que as organizações que estão organizando, né, o evento aqui, os nossos sindicatos, né, eles farão o primeiro bloco, né, com algumas questões já previamente pensadas, né, até para termos uma diversidade de questões, de temas diferentes, de diferentes segmentos da nossa universidade, né. Então, eu convido aí os colegas da ATENS, da SUFSM, do SINASEF e da CEDUFSM. E em seguida a gente faz aí sim um bloco aberto para todo mundo fazer as questões, tá? A ATENS é participante porque entende a importância de espaços como estes, não só em momentos de eleição, mas durante todo o nosso trabalho que temos, pela importância que a universidade tem na sociedade. A nossa pergunta, de algum modo, tu já abordaste, né, Márcia? Chamar assim, porque tu nos deixa completamente à vontade. Diante do cenário negativo que as instituições públicas e o serviço público em geral passaram em período recente, como recuperar a imagem, a importância da universidade para a sociedade? Boa noite a todos e a todas. Saudar a professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós da SUFSM estamos muito contentes por essa atividade, né, que foi construída no coletivo. E nós vamos fazer a pergunta aqui à minha colega Alessandra. Boa noite a todos. Boa noite, professora Márcia, Everton. Eu sou a Alessandra, faço parte da SUFSM. E nós temos um GT aqui bastante importante, que é o GT Políticas Sociais e Antirracista. E sabemos, né, que na sua plataforma para a reitoria da URGS constava a pró-reitoria de ações afirmativas. Sabemos a dificuldade que é essa implementação. E considerando a sua experiência enquanto reitora e a dificuldade em uma universidade altamente conservadora, tanto quanto a nossa, talvez a nossa seja um pouco mais, quais as dificuldades da implementação da pró-reitoria e como você vê a possibilidade de superar essas dificuldades? Obrigada. Boa noite, colegas. Boa noite, professora Márcia. Boa noite, professor Everton. Conversando com os filiados do SINASEF-SM, né, que é o sindicato que é ligado aos professores do EBTT e também servidores que atuam na área de educação. E a nossa pergunta, que já foi parcialmente respondida, né, se refere à questão da lista tríplice. Então, o nosso questionamento à reitora vai ser no sentido de saber o que a senhora pensa e quais seriam os movimentos para acabar com a incerteza da lista tríplice,
no processo de nomeação do reitor ou reitora pelo governo federal, pois sempre o ambiente democrático da comunidade universitária no processo de escolha da reitoria paira a sombra de não ser respeitada a decisão da maioria. Eu entendo que nesse momento não seria um problema, mas em futuros governos pode voltar a acontecer esse problema, né? Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professora Márcia. Eu sou representante da SEDUFSM e gostaria de abordar uma questão de saúde na nossa universidade. A universidade que temos hoje passa por um momento de transformação, de modernização, porém também de transformação do nosso próprio trabalho. O nosso trabalho hoje ele tem uma mudança em termos de cargas de trabalho, que muitas das nossas cargas de trabalho elas mudaram, algumas aumentaram ou se intensificaram, e a gente está vendo os servidores da universidade ou das universidades adoecendo de forma física ou de forma emocional. As sobrecargas trazem para nós uma certa sensação de instabilidade, porque não sabemos para onde vamos, de que forma a gente pode caminhar para solucionar esse problema, considerando que os cortes de orçamento, né, não indicam um bom caminho para que a gente possa ter melhores condições de trabalho e melhores condições de saúde também. Então eu pergunto, como que a senhora vê a possibilidade de a gente retomar um caminho da saúde desses que produzem conhecimento, né, de todos nós servidores da universidade que estamos nessa missão de produzir conhecimento para melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade, estamos então na esperança de que tenhamos um outro caminho pela frente. Obrigado. Obrigado. Então são essas as questões do primeiro bloco das organizações. Deixa eu começar com essa imagem negativa, e a gente tem discutido isso muito na Andifes. Eu acho que as universidades precisam fazer uma grande campanha coletiva sobre estar na universidade, o ser universidade, o que isso, vamos dizer assim, leva, que tu vai, se tu passa por uma universidade pública, estuda, tu vai ter uma vida melhor, porque tu tem mais conhecimento, mas tu também vai ter um emprego melhor, e isso dá para fazer levantamentos de dados que mostram isso, a tua maior empregabilidade. Eu sei que muita gente diz, tem Uber aí que é engenheiro. Eu sempre pergunto em que universidade, quando eu pergunto para o Uber, onde é que tu estudou? Para desconstruir isso de que a gente está formando pessoas que vão para um mercado informal de trabalho. Tá? Eu acho que é muito importante a gente usar dados, e eu acho muito importante as universidades começarem a fazer essa propaganda, vamos dizer, mais coletiva. Mas a verdadeira propaganda, gente, é a propaganda que cada um de vocês faz no cotidiano. Com a vizinha, com o vizinho, Esta é a propaganda que impacta, essa é contar o que vocês fazem, é contar os alunos contarem o que estão aprendendo, o que estão fazendo, e não aquela atitude que às vezes tinham os nossos estudantes, de que nem o pai, nem a mãe, nem a avó sabiam qual era a pesquisa que eles estavam fazendo. Então a gente precisa chegar nas pessoas, e isso é um trabalho de formiguinha. Então assim, temos que coletivamente fazer esse trabalho. Deixa eu falar um pouco sobre a nossa pró-reitoria de ações afirmativas. A gente já tem 6 meses de gestão, ela ainda não foi implementada, ela foi encaminhada ao Conselho Universitário, porque a gente tem que convencer o Conselho Universitário de que isso é importante. E não só que é importante, a gente tem que mover, dentro da universidade, cargos e pessoas para fazer isso. E a gente precisa de mais cargos, mas mesmo que não viessem os cargos, o que a gente já fez da primeira semana? Nosso vice-reitor, Pedro Costa, ele é vice-reitor, ele é pró-reitor acadêmico, que normalmente na URGS é o trabalho do vice-reitor, mas ele também é pró-reitor de planejamento. Por quê? Porque eu guardei uma CD para ser a CD dessa pró-reitoria. Ele nota que ele está exercendo 3 coisas, mas é porque nós não temos CDs flotando. Estamos pedindo para o MEC, mas assim, a resposta está meio difícil, né, Luciano? Meio difícil de vir isso aí. O planejamento não é muito
feliz com isso. E nós estamos dispostos e dispostas a espremer um pouco mais essas funções gratificadas e CDs para a gente poder ter essa pró-reitoria. Mas ela é uma construção, e é uma construção que, se depender do conservadorismo usual da nossa universidade, não vai acontecer. Então, como é que ela vai acontecer? A sessão do consumo que a gente está preparando vai ter gente, vai ter o povo. Lembra aquele povo que eu mencionei? Vai ter o povo lá para garantir que ela exista. Então, eu sou otimista, acho que essa sessão será no final de abril, tá? E sou muito otimista que nós vamos conseguir, não porque a Márcia negociou, prometeu isso para o fulano, para o Beltrano, não, porque o povo vai entrar lá e vai exigir, como exigiu as cotas em 2007 na universidade, antes das cotas serem obrigatórias na URGS. Tá? Foram as pessoas que estavam lá fora exigindo. E esse vai ser o mecanismo que a gente vai usar. Elas são online para tu poder assistir e elas são presenciais para as pessoas poderem assistir também. Pode chegar lá. Claro que tem poucas cadeiras, então vai ter gente que vai ter que ficar de pé. Tá? Mas pode entrar. Bem, é anunciado publicamente a data, gente. Eu quero a reitoria cheia. Eu quero que encha a sala, fora da sala, o andar de baixo. É aberto, gente. Não, está todo mundo presencial. A gente transmite online para as pessoas também assistirem. É muito importante assistirem às reuniões do Conselho. Gente, não é fácil. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é fácil. Não é fácil tu estar no Conselho Universitário e ter ele invadido. E a gente teve, as semanas atrás, invadido. Não é... Não é só os estudantes. Quando ela vem na sessão do consumo, que a gente fez a lista tríplice, a Polícia Federal estava lá e não era bem para impedir os estudantes, era meio para me impedir, porque eu gosto muito de sambar, eu acho que eles estavam meio perturbados com isso. Tá? Mas, gente, a gente precisa expandir essa democracia com respeito. E eu acho que, às vezes, as pessoas se assustam porque têm medo dessas invasões. Tá? Tem medo, e é natural ter medo. Tá? Então, assim, vamos fazer a construção com o diálogo. Deixa eu falar da lista tríplice. A lista tríplice está, neste momento, no Congresso, esperando ser colocada para votação. Quando isso acontecer, vem aquelas pesquisas de sim ou não. Lembra de sim ou não? Nós vamos ter que ser massivos. Nós vamos ter que ter estudante indo para Brasília de ônibus. E eu já me comprometi com a UNE que eu vou estar num dos ônibus com os estudantes. Ao mesmo tempo que a gente tem uma liderança na Andifes importante que está fazendo essa negociação. Mas ela sozinha não vai dar conta, gente. A gente vai ter que ter pessoas empurrando junto. Entende? Só esperar, não, a direção da Andifes vai dar conta. Não dá, a gente vai ter que ter. Eles são os que vão conversar da maneira cordial para construir isso. Mas nós temos que ser os que dão apoio para as pessoas entenderem, a sua vizinha entender a importância de não ter a lista tríplice. E deixa eu dar um argumento para mim que é fundamental. Há uma diferença muito grande entre uma empresa privada, como uma universidade privada, e uma universidade pública. A maior parte do trabalho que a gente faz, que é excepcional, é cansativo, ele é voluntário. A gente faz o feijão com arroz, e podia só fazer o feijão com arroz. Mas se eu só fizesse o feijão com arroz, a gente não estava nos rankings. A gente não estava nos rankings só com feijão com arroz. Tá? Então, para a gente fazer o excepcional, eu preciso confiar na liderança. E por isso eu preciso eleger essa liderança. É essa confiança. Tu pode nem ter votado naquela liderança, tu entende? Mas confiar no processo e confiar que aquela pessoa, 1 minuto depois que ganhou a eleição, ela é a tua universidade. 1 minuto depois, ela não é mais aquele grupo político, ela é a universidade. Tu confiar que ela vai lutar pelas tuas coisas é fundamental. E é por isso que a lista tríplice é ruim. Ela é ruim porque ela coloca, às vezes, uma pessoa que tu não quer, tu não tem tesão para trabalhar por aquela pessoa. Entende? Mas quando tu sabes que a maioria escolheu, tu vai lá e dá aquela hora extra. Tu trabalha com prazer. Tá? Então, essa é uma luta não menor e muito importante. Agora vamos falar de saúde. Muito se fala de saúde, mas, de novo, eu quero medir as coisas. Eu acho que tem um pedaço do adoecimento da nossa comunidade
que não é nem a quantidade de trabalho, é a falta de ânimo para estar nesse projeto. Nós precisamos colocar na universidade, além do trabalho, isso é difícil, gente, porque a gente está tão viciado nessa maquininha de ficar assim, né, no celular. A gente fala que os adolescentes estão viciados, a gente também está viciado. A gente está tão viciado no distante, no online, que a gente esqueceu que tem pessoas. Então, a gente vai ter que começar a fazer um esforço por estar mais presente, por fazer aquele almoço na cozinha do andar, por, quem sabe, bolar um horário em que a gente vai fazer exercício junto, quem sabe bolar um horário que a gente vai ter o cafezinho, às vezes até curtinho, um cafezinho das 3 ou 4 da tarde, que a gente só vai lá para olhar, e começar a trabalhar esse desadoecimento prévio. Não quem já está doente, prévio. E tudo que eu estou falando, que é exercício físico e encontrar gente, não é da minha cabeça, porque eu sou só uma física. Mas é o fato de que eu tenho como pró-reitor de pesquisa um psiquiatra famosésimo, e eu pergunto para ele, como é que eu faço para prevenir as pessoas de ficarem doentes? E ele vem com o menu e a gente está montando agora um projeto para incorporar as pessoas. Mas se as pessoas estão tão angustiadas, entende? A gente fica angustiado não é nem com o trabalho, é olhar a lista. Vocês já não sofreram isso? Vocês olham, eu tenho que fazer tudo isso, tudo isso, tudo isso. Vocês têm que ver o que é minha agenda. Minha agenda é sempre postergando e empurrando para frente o que sobrou de um dia. Essa ansiedade, ela pode ser trabalhada incorporando coisinhas agradáveis do dia. Mas não, mas se eu parar agora para ir conversar com o colega, tomar um cafezinho, isso vai fazer a minha lista empurrar mais. Vai, talvez. Mas vai diminuir essa tua ansiedade. O que eu estou muito preocupada, e por isso a gente está fazendo esse trabalho transversal com essa pesquisa, é que as pessoas estão gerando ansiedades adicionais, ansiedades extras, que está aumentando muito, uma coisa que talvez a gente possa trabalhar com outros mecanismos. Ao final da pesquisa, eu prometo mandar para vocês o resumo dos nossos achados, porque eles têm que virar política dentro das universidades, a partir dessas evidências. E não é mudando a rotina de trabalho, é repensando a rotina. Eu não sei ainda qual é a resposta para o desadoecimento. O que eu sei é que a gente precisa fazer isso com ciência e não com achismo. Dizer, não vou voltar para o século passado, porque no século passado eu era menos ansioso. Mas a gente não volta para o século passado. A gente não vou fugir para o campo, porque no campo eu vou ser menos ansioso. Não, a gente tem que saber por que eu estou mais ansioso hoje do que era 10 anos atrás, do que era 20 anos atrás, para corrigir o problema no momento presente. Porque a gente não consegue ainda. Para voltar para o passado, eu tenho que andar perto da velocidade da luz, e isso ainda não é possível. Tá? Então, a gente tem que construir a solução a partir do presente, de forma coletiva, conversada. Mas se alguma coisa eu já sei, é que exercício e encontrar gente. E aproveitem quando encontrar gente, falem qual é o projeto que vocês estão fazendo, que coisa legal vocês estão fazendo, e vão descobrir que vão ter soluções para esse projeto de vocês. A gente no Ministério fazia uma vez por mês o café da manhã das secretárias. A gente chamava todas as mulheres que tinham o mesmo cargo que eu tinha na esplanada para a gente gastar um tempo sentado tomando café e discutindo o que a gente fazia. E a gente descobria que uma podia ajudar a outra, que uma podia trazer dados para a outra, e de repente a gente tinha essa multidisciplinaridade que é tão falada, mas que precisa desses encontros, às vezes, para tomar um café da manhã. Obrigado, professora Márcia. Então, agora a gente abre uma segunda rodada, né, com inscrições aqui. Eu já anotei 2, tá? Eu vou anotar as seguintes aqui. Eu anotei a Helenise e o Luiz, que se manifestaram antes. Por favor, vamos por ordem, são várias pessoas. Magnífica Márcia, quero te dizer, em primeiro lugar, como mulher, da alegria de estar aqui. Compus uma chapa, né, com 2 mulheres, não faz muito tempo, 7 anos. E a gente viu o quanto que a gente tem que avançar nessa província de São Pedro, que é Santa Maria, né? Com isso, acho que tu entende muita coisa do que eu quero te dizer. Mas eu queria te falar de uma coisa que me preocupa muito, e eu tenho conversado com os reitores, principalmente o professor Luciano, né, que nos representa na Andifes,
que são acho que nós temos 4 portarias que os 2 movimentos levantaram, o Sindicato dos TAIs e o Sindicato dos Docentes, nessa última greve, e que essas portarias ainda são vigentes. Uma delas, que eu não tenho tempo para falar de todas, mas uma delas é aquela questão do ponto, né, para os colégios, que ainda estava vigente. Lista tríplice, chega a dar um frio na barriga, que já se passou quase 3 anos do governo democrático e a gente não conseguiu derrubar. E a outra preocupação, e eu queria depois deixar para o debate, para os colegas, foi um endurecimento dos órgãos de controle dentro da universidade, em especial da CGU, a interferência do Ministério Público, a questão também da ouvidoria da universidade, que qualquer denúncia vazia, principalmente para os nossos docentes e para os nossos técnicos administrativos que têm um perfil mais crítico e reflexivo, foi muito duro. E isso tem que ser feita uma pesquisa, porque geralmente as pessoas que tiveram questões recorrentes nas ouvidorias foi em função da perseguição política. Ou por pseudo-nazistas, pseudo-fascistas, que atacaram mulheres, professoras, técnicas administrativas, homens mais críticos e reflexivos das universidades do país. E fenômeno esse, eu vi depois no Uruguai, a gente conversa com o pessoal do Paraguai, a gente viu coisas semelhantes assim. Então, eu queria, e eu peço muito, né, para o Luciano, que está na Andifes e nos representa lá, e te peço para ti, Márcia, eu tenho inclusive o documento pós-greve, e eu pedi para o presidente do Conselho Nacional da Educação, professor César Calegari, entregar nas mãos do secretário do Ensino Superior, quando esse grupo aqui estava gritando por nós lá em Brasília. Quando eu falo grupo, eu falo CEDUFES, ATENS, eu falo a SUFESM, né? Eu falo desses grupos, né? Mas tem algo no fundo que mais me preocupa. Eu sou fruto de uma formação crítica reflexiva. Eu sou uma professora moderna. Eu fui educada por pessoas que me ensinaram o que era Marx, o que era Gramsci, o que era mão na corda. Eu sou fruto de uma Helena de Freitas, de uma Iria Brzezinski, de uma Amério Campos Bordaz, minha orientadora, diretora da Faculdade de Educação. E eu pergunto, por que 7 anos para cá a universidade se encolheu e esses discursos de liberdade não existem mais na nossa universidade? Onde foi os grandes teóricos que defendem grandes lutas e grandes causas sociais e solidárias? Se esconderam atrás dos lates? Onde estão? Obrigada. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todas e todos, né? Principalmente a professora Márcia conseguiu estar aqui presente conosco hoje. Eu sou Luiz Bonetti, sou estudante de Direito aqui na UFSM. E acho que esse momento também serve, no final das contas, assim, para quase que um desabafo sobre algumas questões, né? E uma delas, assim, que não tem como a gente deixar de falar, principalmente para nós que somos estudantes dentro da universidade, é sobre a importância da gente parar para pensar um pouco que tipo de universidade a gente está construindo. Uma universidade cada vez mais produtivista, uma universidade que moe gente, que moe estudante, que suga a nossa alma. Para que a gente está lidando, construindo uma universidade dessa forma? A saúde mental, ela tem se tornado um eixo cada vez mais central dentro da discussão da sociedade moderna, e a UFSM, uma universidade pública, ela não pode só ser um reflexo da sociedade, ela precisa ser vitrine da sociedade que a gente quer construir. É por isso que quando acontece um caso de racismo dentro da universidade, a gente cobra uma postura tão fervorosa de que a universidade rebata, enfrente, combate esse tipo de postura. Que modelo de universidade a gente quer para mostrar para a sociedade o que a gente quer construir para o nosso futuro. Não é justo e é absurdo pensar numa lógica, nenhum pai, nenhuma mãe manda seu filho ou sua filha para a universidade para voltar pior. A universidade tem que ser um espaço de vida. A gente manda os nossos filhos, nós estamos dentro da universidade para sair com o canudo na mão daqui, com o diploma na mão.
E não dentro de um caixão, não dentro de um hospital psiquiátrico. A gente quer sair daqui melhor como ser humano do que a gente entrou, e não cada vez pior. E digo isso porque isso passa também por esse debate, e quando eu olhei a ação 4 que tu comentou, professora, eu acho que casa muito com o que a gente vem enfrentando aqui dentro da universidade. Qual democracia a gente quer construir? Porque a democracia ela não pode ser uma ideia ideal que a gente imagina como se fosse algo abstrato e que não diz respeito sobre as nossas vidas. A gente quer pensar uma democracia do acesso à universidade, uma democracia da permanência, uma democracia onde a assistência estudantil seja de fato a prioridade para uma universidade que quer cada vez mais estudante pobre entre aqui dentro. É esse tipo de modelo que nós defendemos. Uma universidade com democracia do saber. E por isso que a proposta que hoje que o NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFSM está fazendo hoje, dos notórios saberes, é uma proposta tão importante para a nossa universidade, para debater na raiz que tipo de conhecimento é validado e qual tipo de conhecimento é desvalidado dentro da nossa universidade. E para finalizar, que isso casa um pouco com a pergunta que eu quero fazer para ti, professora, a democracia da escolha. A gente está falando sobre o fim da lista tríplice, e é uma luta fundamental que precisa ser travada, mas não depende só de nós. Mas tem uma coisa que sim depende de nós aqui dentro da UFSM, que é construir uma trincheira de fato pela democracia universitária plena. Eu não consigo entender o porquê que até hoje todas as eleições para a reitoria da UFSM seguem a lógica do 70-30, onde que professor decide os rumos da universidade. E a minha pergunta casa justamente com isso. Já passou da hora de a gente ter consultas paritárias dentro da UFSM. E essa tem que ser uma pauta construída e coletiva por essa universidade. Eu vi que tem aqui a presença de prováveis candidatos à reitoria, estava com a presença do nosso professor Luciano Chu, que é reitor da universidade. Na próxima semana vai ser votada dentro do Conselho Superior o regimento das eleições para a reitoria, e nós, estudantes, queremos ter voz, vez e poder de decisão na mão. 3 minutos. Então, é essa pergunta que eu quero fazer para ti, professora Márcia. O que tu enxerga para uma universidade de ter uma consulta paritária, para uma consulta onde que a gente fortalece uma ideia de que uns são melhores que outros para decidir o rumo de uma universidade? Professora, então, boa noite. Me apresento a Natália, sou do Sindicato da SUFESM, dos Técnicos Administrativos na Educação. Fui muito contemplada pela fala do Luiz Bonetti, mas então eu queria fazer a pergunta com relação ao projeto que está no Congresso, de acabar com o regime jurídico único. O que vocês, da URG, estão discutindo sobre isso e também sobre a reforma administrativa, que para nós aqui já chegou com o PGD, e como que vocês estão lidando com as situações que estão ocorrendo e com tudo isso que os colegas já falaram com relação à saúde, que também envolve mudanças, como que vocês estão lidando com toda essa situação? Era isso. Obrigada. Boa tarde a todos e a magnífica senhora Márcia. E também é um magnífico, mas geralmente ele sempre foge, Foge tanto. Então, eu me chamo Rogério, faço agronomia aqui, eu faço parte do TEA, transtorno do espectro autista, e também sou cego de um olho. Eu nasci aos 7 meses, eu tenho monovisão. No Brasil, existem 18.579.623 pessoas deficientes, de acordo com o IBGE um dado do IBGE de 2022. Quando as leis de cotas foram foram feitas aqui no Brasil, os deficientes não foram incluídos porque alguém pensou assim, se nós os incluirmos, estaremos subestimando a inteligência dele. As leis de cotas surgiram em 2012. 5 anos depois, o presidente Temer fez uma emenda lá e inseriu os deficientes. Porém, ainda existem muitos deficientes que são excluídos. Aqueles deficientes que são, além de deficientes, são pobres e, porventura, tenham ganhado uma bolsa de estudo, que estudaram na escola particular, que foi o meu caso, entendeu? Eu vim para aqui fazer medicina, porque eu fiz o ensino médio 3 vezes. Eu fiz o ensino médio na escola particular, eu fiz o ensino médio no EJA e o ENSEJA. Aí eu passei para a universidade aqui e tive a vaga indeferida. Eu entrei na justiça,
entendeu? Foi até na segunda instância, e eles não deixaram eu ir para Brasília, para recorrer lá. E aí eu estou fazendo agronomia aqui. É por isso que a senhora me perguntou se a pessoa, o estudante, ficaria mais doente aqui ou lá fora. Você está dentro de um lugar fazendo algo que você não gosta, que você não ama, isso leva a você a ter vários problemas. Inclusive, aqui no período que eu estou aqui, desde 2019, 3 pessoas se suicidaram. A quarta seria eu, que eu peguei uma corda e aí me acharam, eu peguei uma corda e eu fui internado 26 dias. Desde então eu estou aqui lutando para que as pessoas com deficiência sejam inseridas aqui, porque falar muito em inclusão, muitas vezes é uma falácia, porque falar e estar no papel é algo bonito, agora praticar o que foi falado, isso realmente é outros 500, né? E quando eu disse para a senhora que eu gostaria de ir lá nas reuniões da sua universidade, eu quero lhe dizer também que eu fui a Brasília. Eu dormi durante 3 noites dentro lá da rodoviária para falar com a Maria do Rosário Nunes e também com a Mon Mandel, que também é autista, né? Para falar sobre a exclusão de uma parcela das pessoas com deficiências, entendeu? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou que sim, a universidade que queremos, aqui também o FSM, ela fala assim, um lugar inclusivo, mas fica muito aquém. Se eu fosse ter um tempo maior para falar, então eu me explanaria mais sobre o assunto. Mas o que eu gostaria de fazer, uma pergunta à senhora é, o que a senhora poderia fazer em sua universidade para que as pessoas, assim como eu, outros deficientes, fossem incluídos realmente na lei de cotas? E eu estou indo lá em Brasília, eu falei com 2 deputados em Brasília, eles já fizeram a primeira audiência pública, inclusive meu nome foi citado lá. Eu não estava presencialmente, porque as pontes caíram, o aeroporto fechou justamente em abril do ano passado. E agora marcaram uma segunda audiência pública, porém não saiu a data, porque houve algumas mudanças lá que precisam serem colocados no papel, né? Por favor, conclua. A conclusão é, o que a senhora poderia fazer para que pessoas deficientes fossem incluídas lá na sua universidade? E aqui também o professor Luciano, o Fujão, um dia eu perguntei para ele bem assim, o que o senhor poderia fazer? Ele falou, nada. Eu falei assim, o senhor é quem mais pode, o senhor tem contato com o presidente da República, com o ministro da Educação, com vários outros representantes de vários ministérios. Por que não levar para a Andifes essa questão, entendeu? A Universidade Federal do Pará, ela vendo isso, ela criou uma vaga em cada processo seletivo, quer seja vestibular ou Enem, uma vaga em cada curso para pessoas com deficiência que, porventura, tem estudado numa escola particular, como bolsista ou não bolsista. Então, essa foi a pergunta lançada. Muito obrigado. Boa tarde, a professora Márcia Barbosa, né? Aqui atrás dos países tem muitos Barbosa. Tem bastante. Mas eu quero, assim, rapidinho, né? Você acha que a gente é velho, né? Me diz uma coisa sobre inteligência artificial e empreendedorismo. Muitas reitorias têm como bandeira de luta também, que é empreendedorismo e inteligência artificial para as universidades. Parece que escrever torna-se bastante difícil e já vem tudo prontinho, se fazer uma ata está tudo prontinho, e aí é sobre isso. Não, obrigado. Eu sei que isso demoraria muito, mas uma pincelada. Obrigado. Inteligência artificial e empreendedorismo. Nas universidades. Boa tarde, professora. Primeiro, quero te parabenizar. Eu vou contar uma pequena historinha para te parabenizar. A minha esposa defendeu o doutorado o ano passado, em abril. E aí ela estava encaminhando a documentação para receber o diploma. E aí, uma hora ela parou, olhou para mim e disse assim, eu vou atrasar essa entrega um pouquinho da documentação. Ainda estava com prazo. Por quê? Porque eu não quero a assinatura de um interventor no meu diploma. E aí, logo em seguida, ela teve, então, foi lá buscar o diploma com a sua assinatura bem faceira, bem feliz. Quero te parabenizar também, pela tua equipe. Acho que eu fiz o doutorado lá na URGS, fui orientando a professora Cláudia Wasserman, então
Tem aquela turma sensacional ali na praia, ali, a Natália, o Igor, né, o Benito, né, toda a turma ali que está lá hoje, né, que eu digo que foram uma construção de trajetórias, né, professora? Foram várias trajetórias de pessoas que têm um histórico de lutas, né, e que chegam a determinadas funções dentro da universidade carregando esse histórico de luta. Então, tem um simbolismo e tem um olhar interessante, né? Recentemente tive uma conversa com o Igor nesse sentido. E eu quero, já encaminhando para a pergunta, para também não ficar aqui, eu sou professor de ensino básico, técnico e tecnológico, né? A gente tem aqui as escolas técnicas, né? Escolas vinculadas. E uma questão que eu gostaria de trazer é qual o papel da educação básica dentro de uma universidade? Eu acho que essa é a grande questão que a gente se coloca e que a gente tem discutido ao longo de muito tempo, né? Ou seja, qual é o papel da educação básica, da educação técnica e profissional dentro da universidade? A gente gostaria de ouvir a tua opinião e, mais uma vez, né, te parabenizar pelo trabalho, pela equipe, né, e por toda a trajetória. Professora Márcia. Gente, houve uma greve, começar falando sobre as demandas dos técnicos administrativos em educação. Houve uma greve, está havendo uma continuidade de uma negociação para a criação dessa nova carreira, e nessa nova carreira nós vamos ter um bloco de vagas para pessoal com ensino médio, outro bloco para ensino superior, e dentro disso uma lista que tenta resgatar alguns dos cargos que não estavam possíveis de a gente ter na nossa universidade. Qual é a esperança? E foi base da negociação. É que nós conseguíssemos recompor a força de trabalho. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer em parte, porque há um tensionamento que a gente não pode ignorar de quem desenha o modelo econômico para o Brasil nesse momento e tenta frear a inflação e tenta frear com uma concepção econômica, que eu não vou discutir agora, tá? E quem quer criar mais vagas. Então, sim, há um tensionamento. E, nesse tensionamento, o papel dos sindicatos é muito importante. Não é pouco. Não pense assim, acabou a greve, agora está na paz. Não. A implementação é uma luta cotidiana. Então, é muito importante o papel dos sindicatos nesse trabalho para garantir que a gente tenha o número de técnicos administrativos em educação ampliado e em cargos que foram extintos em algum momento. Tá? Então, a Andif está tensionando junto, mas a Andif é um grupo de pessoas, não pense que a gente tem tanto mais poder. Quantos mais grupos estiverem no papel da negociação, mais importante será. E quando eu olho as universidades, são várias universidades, tem as novas, as novíssimas, as novérrimas, todas com a mesma demanda. Então, vai ter um tensionamento, sim, inclusive entre as universidades. E o papel dos técnicos em seus sindicatos nacionalizados é, inclusive, garantir que tenha uma distribuição que não esmague mais algumas universidades do que outras. Tá? Um papel democrático. É isso que eu falo da democracia. A democracia ela não é só aqui dentro, ela é em todas as instâncias, ela requer esse trabalho. Tá? Então, eu espero muito que isso aconteça. Há um endurecimento, sim, dos órgãos de controle. E para a gente combater isso, da onde vem esse endurecimento? Não é que eles acordaram de manhã de odeio a universidade. Há uma massa da população, eu diria 30% da população brasileira nos odeia. Outro pedaço nem sabe quem a gente é. Tá? Então, a gente precisa entender que os órgãos de controle estão sendo tensionados por esse 30%, que tem senador no meio, que tem deputado no meio, que estão tensionando eles. Como é que a gente reage a isso? A gente nunca reage com subserviência. A gente reage respondendo, mas, ao mesmo tempo, tensionando, dizendo, eu sei a origem dessa tensão de vocês. Vem de vocês estarem cedendo à atenção de uma parte da população e de uma parte do poder constituído, principalmente legislativo. A universidade se encolhe porque, gente, é uma batalha. A gente cotidianamente responde na justiça. Talvez o professor Luciano não conte para vocês, mas a gente tem
toda vez que está respondendo coisas que no nosso olhar são bobagens, porque qualquer cidadão e cidadã brasileiro pode inventar uma coisa da cabeça e entrar na justiça contra a universidade e a gente precisa responder. E cada vez mais as pessoas estão inventando coisas. Foi comentado que a gente não tem mais aqueles grandes pensadores e pensadoras, porque agora, quando eu pego e gravo um vídeo falando de alguma coisa, eu vou ter centenas de haters ameaçando a minha vida. E algumas pessoas não querem passar por isso. Por isso elas se encolhem. E eu entendo se encolher. Não é nada agradável alguém dizer, olha, eu vou lá e vou te perseguir. Ou como acontece, eu vou lá e persigo a tua filha, o teu filho, a tua família, lá na escola. E as pessoas falam isso. E as pessoas ocasionalmente fazem isso, como aconteceu recentemente aqui na nossa sociedade com uma professora sendo esfaqueada. Então as pessoas se encolhem porque tem um ódio permeando as redes sociais. E nós temos que reagir, fazendo o quê? Dando mais formação, dando mais informação, sendo nós os vetores individuais desse conhecimento e não esperando que seres supremos e maravilhosos façam isso por nós. Eu vou repetir, eu só acredito em coisas que eu meço, e por isso a gente está medindo o adoecimento. Por isso, porque eu quero ver o resultado, e a partir desse resultado, medido, tomar reações. Mas tem coisas que eu já sei. Eu fiz um estudo sobre assédio dentro da URGS, e nós vimos que 50% da comunidade já tinha sofrido assédio dentro da universidade, e era preponderantemente mulheres, negros e negras e gays. Então, nós precisamos trabalhar isso, com mais camadas de legislação, mas com mais camadas de formação. E por isso a gente criou alguns cursos que estamos disponibilizando para toda a comunidade. Tem um curso chamado Feminismos, Algumas Verdades Convenientes, que a gente montou e que disponibiliza e que eu espero que fortaleça a nossa comunidade. A URGS fez, no ano passado, a sua primeira eleição, consulta, não foi eleição, consulta paritária. E por que eu tendo a compreender quando as universidades não querem fazer este desafio? E eu não acredito que é porque elas não sejam democráticas, mas porque tem uma camada de judicialização que diz, a lei diz que é 70% para os professores, e assim é a representação do Conselho Universitário, e a consulta deve obedecer este rito. Então, eu entendo as pessoas terem medo de fazer, vamos dizer, aquela voltinha na lei e fazer uma consulta paritária. É uma voltinha na lei. Por que eu entendo esse medo? Porque a URGS desafiou esse medo. E porque a URGS desafiou esse medo, nesse momento que a gente está conversando aqui tão afetivamente, eu estou sendo processada por defender a paridade. E é um processo que não se encerrou com a minha posse, que continua ativo e que recebe cada postagem que eu faço no Instagram, nas formaturas, como novos elementos. E eu tenho que contratar um advogado privadamente para me defender nessa ação. Eu e o vice-reitor. Então, eu entendo quando as pessoas não querem passar por isso que eu estou passando. E, aliás, se a pessoa que me processa me ouve, eu vou até a Suprema Corte com esse caso. Te prepara. Mas eu não acho que as pessoas têm que ser iguais a mim. Não tenho que ter essa resiliência. Portanto, eu acho que a sociedade daqui tem que brigar por essa paridade. E ela não pode ser dada como um presente, ela precisa ser conquistada. E ela vai precisar, na sua implementação de uma consulta paritária, de uma união que é pouco usual entre todos os sindicatos e movimento estudantil. Então, assim, estejam preparados para conquistar, ela é uma conquista, ela não é dada, e na implementação de tomar cuidados legais extremos, que foram os que a gente teve que tomar. Eu sei que vocês estão passando por algo muito parecido que a gente, que é a Constituição do PGD. Ele parece assustador, porque a gente precisa identificar tarefas, identificar o que vai fazer, identificar tempos.
Mas quando a gente faz essa construção coletiva, ela não é uma prisão, ela é uma demonstração do que a gente faz. Porque sem um processo que identifica o que a gente faz, identifica o trabalho da gente, ele não ganha visibilidade, gente. Eu, como pesquisadora, eu gosto de ver meu trabalho publicado, eu gosto de ver lá o paper, porque ele significa que está lá a entrega. Eu gosto de terminar um semestre e ver aula dada. Eu gosto de ter tarefas que eu consigo. Eu adoro o SEI por isso. O SEI tem tudo lá que eu estou assinando. Tá? E se alguém me chama, como me chamam, tá? De não estar trabalhando o suficiente, eu tenho os números. Eu digo assim, olha, gente, olha lá a quantidade de processo que eu olhei. Olha o trabalho que envolve cada um desses processos. Olha a quantidade de gente que contribuiu. Está lá o nome de cada pessoa que incluiu um documento, o setor que incluiu o documento. A gente tinha que ter isso aberto para a população brasileira olhar, para ver a quantidade de coisa linda que a gente está fazendo. Mas, para a gente não sofrer fazendo isso, a gente tem que ter um senso de propósito. E é isso que precisa ser construído melhor na universidade. O propósito coletivo e plural, e que, ao final de cada eleição, a gente entenda que agora essa nova administração não é um indivíduo, mas é um propósito construído nessa teia coletiva. E isso a universidade perdeu ao longo do seu tempo. E ela precisa resgatar. Eu só vou conseguir vender bem a universidade para fora, para o meu vizinho, para a pessoa da quitanda, se eu me sentir parte desse processo. E isso passa por essa democracia, passa por eu ter maior participação de todo mundo, passa por uma construção que a gente fez, de ter sempre pró-reitor e vice, sendo uma combinação de docente e técnico. Como citou, a Natália é uma docente, mas o Igor, que é o vice pró-reitor, é um técnico, a gente tem a Progesp é um técnico, e a gente foi combinando isso, para mostrar que essa construção, ela é coletiva. Deixa eu dar um exemplo final dessa construção coletiva que é muito importante. Nós estamos terminando um CT Infra, que é um grande processo de infraestrutura. A URGS tinha números de pesquisadores que não permitiam ela pedir o topo dos valores. E olha que a URGS é grande. Ela podia pedir 25 milhões, não 30 milhões que é o topo. Mas aí a gente sentou e disse assim, mas espera aí, vocês estão contando os técnicos administrativos que têm doutorado e são pesquisadores? E notei que a URGS não contava. E aí a gente mandou o número para a FINEP e agora, este ano, pela primeira vez, nós vamos pedir 30 milhões. 30 milhões porque a gente reconhece a força de trabalho dos nossos técnicos administrativos em educação que fazem pesquisa. Ela nos fortalece. E é essa construção coletiva forte que a gente precisa incorporar no nosso cotidiano. Me pediram para falar de inteligência artificial e falar também de empreendedorismo. Empreendedorismo a gente tem no cotidiano das nossas vidas, não é só fazer empresa, gente. A gente é empreendedor em toda nova atividade que a gente constrói, seja ela uma atividade que dá dinheiro ou não dá dinheiro. Tá? Então, sim, nós precisamos fortalecer esse conceito de construir algo da onde ele não existia. O empreendedorismo na extensão, o empreendedorismo na pesquisa e mesmo nas empresas. Inteligência artificial virou uma dessas palavras mágicas, que, na verdade, é uma metodologia para resolver problemas. É uma metodologia importante, é uma metodologia que a gente usa, na minha área de pesquisa eu uso, mas o que sim nos preocupa é o uso dessa metodologia, que é uma caneta, é uma ferramenta, para mentir. O problema não é a inteligência artificial, o problema é a mentira. E o que a gente precisa regular nesse mundo, começando pelo nosso país, é regular a mentira. A mentira não é uma coisa menor, ela é uma coisa ruim. E quando eu crio com a inteligência artificial uma mentira, é crime. E é isso que a gente precisa construir, e isso a gente tem levado numa discussão importante com a nossa Suprema Corte, para que eles possam entender o perigo que é isso, o perigo da mentira, e como ela pode ser instrumentalizada por uma coisa que é como uma caneta, é um instrumento. Eu sei que nas ações afirmativas a gente tem imperfeições. O modelo projetado pelo governo federal, ele
desconsiderava justamente os estudantes bolsistas. Isso é uma discussão que a gente está fazendo, eu começo a perceber esses canais. A ideia do Pará é muito boa, eu preciso trazer para a minha comunidade, para, quem sabe, criar algumas vagas adicionais para esses bolsistas. Porque é muito duro, gente. A pessoa faz pensando que é um sujeito de direito e termina sendo excluído desse sistema. Tá? Ao mesmo tempo que temos que tomar muito cuidado, porque existem muitos não sujeitos de direitos que vão utilizar do seu poder e potencial financeiro para forjar documentos, forjar histórias e tentam se apropriar dessas vagas cotidianamente. Então, temos que pensar em políticas que incluem e, ao mesmo tempo, sermos aguerridos para evitar que essas políticas sejam forjadas. A educação básica, para não dizer que não falo de flores, nós estamos no processo de criação de uma coordenadoria de educação básica, porque a educação básica é central. Nós temos um colégio de aplicação, tivemos no passado uma escola técnica, que virou um Instituto Federal, e ela é fundamental porque ela é o nosso canal de comunicar com uma massa importante da sociedade. Eu voltei da semana passada de Brasília com uma tarefa de criar um curso de formação de professores e professoras da educação básica para ensinar esses professores como é que eu falo de emergência climática e ambiental. O nosso canal vai ser construído, nós vamos começar ali pela URGS, mas eu pretendo expandir para todas as universidades do Sul Brasil. Nós temos que fortalecer nossos professores e professoras para eles serem capazes de falar dessa história que vai se repetir cotidianamente nas nossas vidas, que é o fato que nós vamos continuar enfrentando as consequências dos seres humanos terem brincado com o planeta. Nós vamos continuar tendo emergências climáticas e ambientais. Eu acho que assim eu encerro, agradecendo muito esse momento de escuta e pedindo para vocês, para nesse processo que vocês vão enfrentar eleitoral agora, que terá debatido, será contundente, mas se lembrem, vocês estão debatendo com as pessoas com as quais vocês vão ter que conviver nos próximos 20, 30 ou 35 anos de suas vidas. Sejam generosos e generosas. Obrigada. Muito obrigado, professora Márcia. Eu acho que foi uma tarde, né, excelente, né? Acho que nos trouxe várias questões muito importantes aqui para pensarmos a universidade que queremos, né, que é o mote aí do nosso seminário. Várias inquietações, né, que foram aqui expressadas, né, e várias outras que teremos, né, e voltaremos a conversar no futuro, né. E da mesma forma agradecer aí toda a equipe, né, da SEDUFSM, dos demais sindicatos aqui, da SUFSM, do SINASEF, da TENS, o pessoal da APG, dos estudantes também de graduação que estão aqui, pela parceria, né, e por estarmos todos aqui empenhados em construirmos uma universidade do momento atual e também do futuro. Obrigado a todos e seguimos na luta.